Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Concursos Municipais, um projeto que tem como propósito abordar as principais leis que são exigidas na parte de legislação em concursos municipais. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação, servidora pública estadual, mestranda em Direito e possuo experiência em alguns assuntos, principalmente de legislação, numa abordagem voltada para concursos públicos, a partir de uma análise anterior de provas, e me proponho aqui com os senhores hoje a analisar o Estatuto da Criança e do Adolescente, visando a sua aprovação em concurso municipal. Então, nós vamos hoje fazer uma abordagem do Estatuto a partir de 4 pontos: as disposições preliminares, do direito à convivência familiar e comunitária, medidas de proteção e medidas socioeducativas. Lembrando que, embora nós estejamos vendo 4 pontos do Estatuto, o Estatuto ele é uma lei federal relativamente extensa e rica em detalhes. Então, a aula, nós abordarmos 4 pontos hoje nessa aula, não afasta a sua obrigação de ler o Estatuto na sua integralidade, a partir de uma leitura atenta, porque nós sabemos que o examinador, na parte de legislação, quer o seu conhecimento da literalidade da lei. Então, é muito importante uma leitura atenta e integral da lei e a resolução de exercícios para que a gente possa observar aqueles pontos que são mais recorrentes em concursos públicos. E nós começamos com uma breve contextualização da sistemática da proteção à criança e ao adolescente, porque é muito importante você saber a doutrina que vai inspirar todo o sistema, até para que você possa, na hora da prova, ainda que você não saiba exatamente a resposta correta, conhecendo a doutrina que vai inspirar o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir do seu fundamento constitucional, você vai conseguir chegar na resposta correta. Então, por isso que é importante nós começarmos o nosso estudo a partir de uma breve contextualização e que inicia em 1989, a partir do Sistema de Proteção Internacional à Criança e ao Adolescente, e um dos documentos mais importantes da esfera internacional, a Convenção sobre Direitos da Criança, adotado pela ONU em 1989, ratificado por 193 países e que vai consagrar a doutrina da proteção integral, que objetivamente vai elevar crianças e adolescentes a sujeito de direitos, dispensando a elas uma prioridade absoluta e uma proteção integral. E aí nós vamos perceber que é exatamente essa filosofia que é incorporada pela Constituição Federal, que já no seu artigo 227 vai estabelecer uma corresponsabilidade entre família, sociedade e Estado de assegurar a crianças, adolescentes e aos jovens com absoluta prioridade os seus direitos fundamentais e mais, direcionar a estes entes a obrigação de colocar crianças e adolescentes a salvo de qualquer tipo de ameaça ou violação a direitos. Então, a doutrina da proteção integral, e ela vem afirmada já no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente precisa desdobrar esse núcleo, esse conceito do que se trata a doutrina da proteção integral. E, objetivamente, nós podemos definir essa doutrina como uma doutrina que vai elevar crianças e adolescentes a sujeito de direitos fundamentais, deixam de ser objeto de intervenção estatal, como eram tratadas no antigo Código de Menores e segundo a doutrina da situação irregular, passam, portanto,
a ser sujeito de direitos fundamentais, por estarem em um especial estágio de desenvolvimento, a elas é dispensada uma legislação especial que vai dispensar uma prioridade absoluta e uma proteção integral. Então, a doutrina da proteção integral, ela pode ser conceituada a partir desses três elementos. Crianças e adolescentes passam a sujeito de direitos fundamentais, reconhecido seu especial estágio de desenvolvimento e merecedoras de prioridade absoluta. O Estatuto também vai se orientar por um princípio muito importante chamado princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que é um princípio que vai orientar todos os operadores do direito diante de casos concretos. A solução a ser adotada nos casos concretos sempre deve se mostrar uma solução que privilegie os direitos fundamentais de crianças e adolescentes em detrimento das demais partes do processo. Isso é reflexo, portanto, do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Já nas disposições preliminares, o Estatuto vai nos trazer o conceito legal de criança e de adolescente, que, embora não apresente grandes complexidades, é um artigo muito cobrado em provas de concurso público. E aí você precisa ter uma especial atenção, principalmente no conceito de criança, porque o examinador costuma tentar te confundir para te induzir em erro. Crianças, segundo o Estatuto, são as pessoas que se encontram do 0 aos 12 anos incompletos. E aí eu nem preciso te dizer que o examinador vai atuar em cima dessa expressão 12 anos incompletos para tentar te induzir a erro. Crianças serão merecedoras de medidas de proteção. Criança pode praticar ato infracional, que é a conduta descrita como crime ou contravenção, mas por serem consideradas inimputáveis, receberão medida de proteção. Ao passo que os adolescentes são as pessoas que se encontram entre os 12 e os 18 anos de idade e poderão receber medida de proteção e medida socioeducativa, que é a consequência jurídica pela prática de ato infracional, conduta descrita como crime ou contravenção. E essas medidas socioeducativas estão elencadas no próprio Estatuto em rol exaustivo. Lembrando que o adolescente poderá receber, inclusive, cumulativamente, medida de proteção e medida socioeducativa. Então, o primeiro conceito que nós temos que firmar no nosso estudo é que criança é a pessoa do 0 aos 12 incompletos e adolescente a pessoa dos 12 aos 18 anos. E a maioridade se dá a partir dos 18 anos completos. No parágrafo único do artigo 1º, nós teremos a hipótese de aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente, que excepcionalmente vai se aplicar às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. E aí nós temos duas situações expressas no Estatuto de aplicação excepcional da lei. A primeira delas é a lançada no artigo 40, artigo esse que vai nos dizer que o adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, ou seja, se já estiver sobre a guarda ou tutela dos adotantes, ainda que possua mais de 18 anos, eu terei uma aplicação excepcional das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. A segunda hipótese de aplicação excepcional do Estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade se dá na medida socioeducativa.
Importante que o adolescente, para ser responsabilizado perante o sistema do estatuto, o sistema especial de responsabilização previsto pelo estatuto, ele precisa ter praticado o ato infracional antes de completar 18 anos de idade. No entanto, praticado o ato infracional antes dos 18 anos, e aí pode ser no último segundo dos 17 anos, praticado o ato infracional antes dos 18 anos, ele poderá cumprir a medida socioeducativa aplicada mediante o devido processo legal e assegurada a ampla defesa até os 21 anos de idade. Então, se eu for condenado pela prática de ato infracional e receber uma medida socioeducativa, poderei cumpri-la dos 18 até os 21 anos de idade, e aí nós temos uma segunda hipótese de aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente. A garantia de prioridade, ela vai ser desdobrada no parágrafo único do artigo 4º do Estatuto, em 4 alíneas que são importantíssimas e são frequentes em provas de concurso público. A garantia de prioridade a crianças e adolescentes, ele é um comando normativo que dirige ao administrador público o dever de colocar crianças e adolescentes numa situação privilegiada e diferenciada. E essa garantia de prioridade consiste na primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, e aí eu preciso chamar a sua atenção para essa parte final da linha A, em qualquer circunstâncias, porque o examinador costuma retirá-la e especificar situações para tentar te confundir, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, numa concepção de celeridade e especialização desse atendimento, preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas, e aí nós temos lei infraconstitucional tratando dessa necessidade de proteção integral e prioritária em políticas públicas de cunho intersetorial e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Quando nós entramos no tema da convivência familiar e comunitária, nós precisamos ter alguns conceitos muito presentes. O conceito de família natural, o conceito de família extensa ou ampliada e o conceito de família substituta. Para o Estatuto, família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. E o que você precisa cuidar? Que o examinador muito frequentemente traz em prova. Você não pode relacionar o conceito de família natural com o conceito tradicional de família. O que eu estou querendo dizer com isso? Que família pode ser um pai e seus filhos, família pode ser uma mãe e seus filhos. Não necessariamente aquela organização tradicional. Então você precisa separar, né, esses conceitos, porque nós temos um conceito bastante abrangente e moderno no conceito de família natural, lançado no 25 caput do Estatuto. A família extensa ou ampliada, ela corresponderá a parentes próximos, mas nós não estamos falando de quaisquer parentes.
A lei vai nos exigir que estes parentes, eles convivam com a criança e mantenham vínculos de afinidade e afetividade. E aí o examinador também pode te confundir, afirmando que família extensa ou ampliada poderá corresponder a qualquer parente, desde que possua um vínculo biológico. Não, eu tenho dois requisitos: a convivência e a existência de vínculos de afinidade e afetividade, conforme o parágrafo único do 25. E família substituta, a inserção da criança e do adolescente em família substituta se trata de uma medida excepcionalíssima prevista pelo Estatuto, quando não se mostrar sustentável a permanência da criança e do adolescente na sua família natural, não for identificada a família extensa ou ampliada, ou também não for possível a sua manutenção na família extensa ou ampliada, caso em que a autoridade judiciária, no caso o juiz da infância e juventude, poderá, por meio de guarda, tutela ou adoção, inserir a criança ou adolescente em família substituta, desde que esgotadas as possibilidades de manutenção na sua família natural extensa ou ampliada. Então percebe que a regra para o Estatuto da Criança e do Adolescente é a manutenção de crianças e adolescentes na família natural e, não sendo possível, na família extensa ou ampliada. E a exceção é a sua inserção em família substituta ou, não sendo possível, mediante guarda, tutela ou adoção, em programa de acolhimento. E a prova, e nós temos uma questão que é muito recorrente em concursos públicos, que trata das formas de inserção de crianças e adolescentes em família substituta, que se dará conforme o Estatuto mediante guarda, tutela e adoção. O programa de acolhimento é uma medida mais do que excepcional, que o juiz não vai, obviamente, lançar mão de pronto, e sim esgotar as possibilidades anteriores, e por se tratar de uma medida excepcional, a inserção de criança ou adolescente em acolhimento vai exigir uma reavaliação no máximo a cada 3 meses da situação dessa criança e desse adolescente por equipe interprofissional e pela autoridade judiciária, e a permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento possui um prazo máximo de 18 meses. No entanto, você precisa observar que este prazo máximo poderá ser prorrogado se houver justificada necessidade comprovada, caso em que a autoridade judiciária poderá estender este período. Então, esses dois detalhes são cobrados em concursos: reavaliação a cada 3 meses de criança ou adolescente em acolhimento e permanência máxima de 18 meses, salvo comprovada e justificada a necessidade. A guarda se trata de um instituto que tem como propósito regularizar a posse de fato de criança e adolescente. Ela vai compreender o dever de assistência material, moral e educacional, e o responsável, que será chamado de guardião, poderá opor-se a terceiro, inclusive aos pais, que terão o direito de visitação preservado à criança e ao adolescente. A guarda vai conceder o benefício previdenciário, ou seja, vai permitir incluir a criança e adolescente como dependente, e ela é um instituto que pode ser revogado a qualquer tempo pelo juiz da infância e juventude.
A tutela, à sua vez, é um instituto um pouco mais complexo que a guarda, porque ela vai apresentar como pressuposto a suspensão ou extinção do poder familiar dos pais biológicos mediante decisão judicial. A tutela, ela vai compreender os deveres da guarda, que nós já vimos que abrangem a assistência material, moral e educacional. Ela vai cessar com a maioridade ou com a formação de novo poder familiar, que é o que ocorre na adoção, com a constituição de novos vínculos de filiação, e o tutor, que é o nome do responsável por essa criança ou adolescente, poderá ser nomeado pelos pais, mas sempre deverá atender ao princípio do melhor interesse para a criança. A adoção, por sua vez, ela vai ser o instituto mais complexo, com maior número de formalidades, justamente por ser uma medida excepcional, porque vai desconstituir os vínculos de filiação anteriores e constituir novos vínculos de filiação, e será adotada quando absolutamente forem esgotadas todas as possibilidades de manutenção da criança e do adolescente na sua família natural ou extensa. A adoção, ela é irrevogável por lei, como já dissemos, rompe os vínculos com os pais biológicos, mas você precisa ter atenção, porque a lei vai ressalvar os impedimentos matrimoniais, e o adotante deve ter no mínimo 18 anos de idade e ser mais velho 16 anos, e o adotando deve ter no máximo 18, exceto a hipótese que nós já vimos de aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente, lançado lá no artigo 40, se ele já estiver sob a guarda ou tutela do adotante. As medidas de proteção, portanto, são direcionadas tanto à criança quanto ao adolescente e serão aplicadas em situação de risco, quando essa criança e adolescente estiverem numa situação de risco, de violação ou ameaça a seus direitos fundamentais. A medida de proteção não se confunde com medida socioeducativa, que é a consequência jurídica pela responsabilização da prática de ato infracional, que é a conduta descrita como crime ou contravenção. As medidas de proteção, elas estão elencadas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em rol exemplificativo, ao passo que as medidas socioeducativas estão lançadas no artigo 112 do Estatuto, em rol taxativo, justamente porque restringem ou privam de liberdade, como a semiliberdade e a internação, fazem uma restrição dos direitos fundamentais de adolescentes que tiveram reconhecida a responsabilidade pela prática de ato infracional, e logo nós temos um rol taxativo e exaustivo, o que quer dizer que a autoridade judiciária deverá aplicar uma das medidas previstas pelo artigo 112. Com relação à medida de proteção que é adotada quando a criança ou adolescente estiver em situação de risco por ameaça ou violação a direitos fundamentais, o examinador pode te questionar sobre quem poderá ser autor desta ameaça ou violação a direitos fundamentais. E o Estatuto vai nos responder essa questão, dizendo que a sociedade e o Estado podem ser autores de ação ou omissão que violem ou ameacem direitos fundamentais de crianças ou adolescentes, a falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, ou ainda
criança ou adolescente se colocando numa situação de risco, ou seja, em razão de sua conduta. Então, os autores dessa ameaça ou violação a direito podem ser sociedade, Estado, pais ou responsável ou a própria criança e adolescente. Nós temos alguns princípios que serão aplicados nas medidas de proteção e que estão elencados no Estatuto, como o respeito à condição de sujeito de direitos, que decorre diretamente da doutrina da proteção integral, a proteção integral e prioritária a crianças e adolescentes, a responsabilidade primária e solidária do poder público de colocar a salvo crianças e adolescentes de qualquer tipo de ameaça ou violação a direitos, o princípio do interesse superior da criança e do adolescente, princípio esse que deve ser o orientador na adoção de qualquer solução de demandas envolvendo crianças e adolescentes, a privacidade, a intervenção precoce com o propósito de gerar o mínimo de prejuízo a crianças e adolescentes, a intervenção mínima no sentido de fazer, de que o Estado faça apenas a intervenção que se mostre necessária para a preservação de direitos fundamentais, proporcionalidade e atualidade, que essa intervenção seja orientada e seja adequada e necessária para colocar a salvo crianças e adolescentes, a responsabilidade parental, ou seja, a prevalência da família natural extensa ou ampliada, a prevalência da família, a obrigatoriedade da informação e a oitiva obrigatória e participação da família nos procedimentos que envolvam crianças e adolescentes. As medidas de proteção previstas pelo artigo 100 correspondem a encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade, a orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, observando que o descumprimento dessa medida de proteção pode configurar a infração administrativa prevista no artigo 249 do Estatuto, a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, o acolhimento institucional como medida excepcional, como vimos nos slides anteriores, a inclusão em programa de acolhimento familiar, que não se confunde com acolhimento institucional e que não se confunde também com adoção, que são famílias previamente cadastradas no Juizado da Infância e Juventude com propósito de acolher provisoriamente crianças em situação de risco, crianças e adolescentes, e a colocação em família substituta, que nós vimos que se dará por meio de guarda, tutela ou adoção. Com relação ao conselho tutelar, eu preciso destacar que o conselho ele é um órgão permanente, autônomo e principalmente não jurisdicional. E essa expressão, ela é uma expressão muito cobrada em provas de concurso, porque o examinador tenta te confundir afirmando que o conselho tutelar é um órgão jurisdicional. Perceba que jurisdicional, nós temos a reserva da jurisdição pela Constituição Federal, atribuindo ao Poder Judiciário o exercício jurisdicional. Logo, o Conselho Tutelar, que é órgão permanente e autônomo, ou seja, não pode ser suprimido ou prejudicado com a troca do poder público municipal, é um órgão não jurisdicional
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. E aí eu preciso chamar a sua atenção para uma recente alteração no artigo 132, que vai tratar da composição do Conselho Tutelar em cada município e região administrativa do Distrito Federal. Cada Conselho Tutelar terá, cada município e região administrativa terá no mínimo um Conselho Tutelar, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, e aí a autorização feita pela Lei 13.824 de 2019, permitindo a recondução por novos processos de escolha, sem limitar a uma recondução. Percebe que a nova redação permite a recondução nos termos da Lei de 2019. Com relação à responsabilidade do adolescente, porque nós vimos que a criança que comete uma conduta descrita como ato infracional, ela não será responsabilizada por ser inimputável e poderá receber medida de proteção, mas não medida socioeducativa. O ato infracional, portanto, corresponde a uma conduta tipificada como crime ou contravenção e, por se tratar o seu autor de adolescente, será denominado de ato infracional e, se comprovada sua responsabilidade, estará sujeito a este sistema especial de responsabilização a partir das medidas socioeducativas. Lembrando que o adolescente só poderá ser apreendido e permanecer apreendido se for flagrado praticando ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, e, em caso de ser pego em flagrante de ato infracional ou existir uma decisão judicial determinando a sua apreensão, ele poderá permanecer internado, ou seja, privado de liberdade antes da sentença, no que nós chamamos de internação provisória, pelo prazo máximo de 45 dias, prazo esse previsto pelo Estatuto. Como já mencionado, as medidas socioeducativas estão previstas no artigo 112 do Estatuto em rol exaustivo, correspondendo à advertência, a medida mais leve prevista pelo Estatuto e que corresponde a uma admoestação verbal por parte do juiz ao adolescente, a obrigação de reparar o dano, que é uma medida aplicável em caso de atos infracionais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com repercussão patrimonial, como por exemplo o furto e o dano, a prestação de serviços à comunidade, e aí nós precisamos observar que a lei estabelece o prazo máximo de 6 meses, e aí o que o examinador faz? Como a lei prevê prazo máximo de 6 meses para prestação de serviços à comunidade, prazo mínimo de 6 meses para liberdade assistida, o examinador tende a te confundir invertendo estes prazos. A liberdade assistida, que é uma medida em meio aberto e que vai compreender um acompanhamento por uma equipe interdisciplinar com este jovem, possui o prazo mínimo de 6 meses. A semiliberdade, que é uma medida de restrição de liberdade, como o próprio nome diz, em que o adolescente terá autorização para realizar atividades externas independentemente de autorização judicial, como a escolarização e a profissionalização.
e a medida mais grave prevista pelo Estatuto, que é a internação, que corresponde à medida privativa de liberdade e que, segundo a lei, terá como prazo máximo 3 anos. E mais adiante nós teremos uma aula somente sobre medidas socioeducativas para nós abordarmos os detalhes e as diferenciações de cada uma delas. Encerramos então a nossa aula hoje do projeto Concursos Municipais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradeço a sua presença aqui, deixa o seu like, me acessa no Instagram @claudiaredim. Desejo a você um ótimo estudo e te aguardo na próxima aula.